A arte de hoje quase que foi deletada e por um fio que esse vídeo de hoje não sai. Eu quero contar pra vocês inteirinho como que foi fazer essa arte em 3 processinhos e contar uma valiosa lição que ficou marcada pra mim durante todo esse processo. Então, bora pro vídeo de hoje. A primeira parte desse processo foi fazer a line art, e a line art dessa arte de hoje foi muito diferente do que as que eu costumo fazer. Eu me dei muita liberdade para poder explorar as brushes de uma maneira mais autêntica, da maneira que eu gostaria mais de explorar. Eu comecei a desenhar e eu desenho de uma maneira caótica. Eu não desenho com uma line art muito bonitinha, muito certinha. Eu desenho meio que de qualquer jeito, porque é para acompanhar a minha vontade, né? Eu tenho uma uma mente mais rápida. Isso se transcreve para a maneira como eu desenho. Então eu me dei essa liberdade para eu desenhar de uma maneira caótica. E eu usei muito da borracha para me auxiliar nesse processo. Eu peguei uma borracha que ela era mais fofinha e eu ia apagando conforme eu ia desenhando, o que deu uma liberdade muito da hora pro desenho. E eu gostei muito do resultado estético que ficou desse processo. Então eu peguei uma brush que ela era mais solta, ia desenhando de uma maneira bem solta também, e eu ia apagando, dando umas apagadas de leve, meio que para deixar a linha mais clara, para eu conseguir ir desenhando por cima dessa linha, para ir fazendo uma bagunça organizada. Eu gostei muito de como é que ficou esse conjunto de line art, ficou bem mais expressivo do que costuma ser quando eu tento fazer uma line art mais polida, uma line art que ela é mais certinha logo de cara. Esse processo me deu essa liberdade e ficou muito maneiro. Então bora para a parte 2, que eu quero contar mais de como é que foi pintar essa peça depois dessa line art. Agora com a line art já feita, eu comecei a pintar debaixo dela. E foi um desafio tremendo, eu não sabia como é que eu iria adaptar a line art para peça. Eu gostei muito da line, mas ela ainda assim ficou bem bagunçada, então quando eu comecei a pintar na parte de baixo, eu não sabia se eu ia manter ou se eu ia acabar deletando a line art, então eu tentei fazer uma pintura mais certinha, uma pintura que ela fosse mais organizada, e foi aí que eu comecei a duvidar sobre o processo, sabe? Eu pensei se eu realmente queria continuar dessa maneira, se eu iria querer deletar todo o processo. Comecei a ter muitas dúvidas aí, porque a line art, que era a parte que eu mais tinha gostado, eu tava pensando em jogar ela fora, justamente por ela ter ficado bem mais bagunçada do que normalmente costuma ser, e eu também não tava curtindo muito como a pintura tava indo, tava muito confuso todo esse processo, e eu não sabia direito o que fazer sobre isso, então eu continuei pintando, eu continuei fazendo, mas sempre com essa dúvida, essa pulga atrás da orelha. Eu já deletei muitas artes e pra mim não é muito difícil fazer isso, sabe? É literalmente só apertar um botão, né, e ir pro próximo. Mas esse daí eu tinha gostado tanto da line art, sabe? Mas eu ainda tava pensando se eu iria deixar ou não. Então eu fiquei muito em dúvida nessa parte do processo. Eu tava pintando, mas sempre com isso em mente. Até que eu decidi incorporar as duas juntos. Eu falei, quer saber? Eu vou juntar a layer da line art com a layer da pintura e vamos ver no que vai dar. E isso foi a escolha mais libertadora que eu fiz durante todo esse processo, sabe? Eu não sabia como que ia ficar, mas eu decidi abraçar essa ideia porque era o que eu queria. E isso daí é uma das coisas mais importantes na hora de fazer uma pintura. É literalmente você fazer o que você quer, da maneira como você quer. Essa liberdade que te dá é muito grandiosa, sabe? Às vezes a gente esquece da parte de se divertir com o processo, que é literalmente a coisa mais importante, né? Por isso que a gente desenha, por isso que a gente faz arte. Então quando eu juntei tudo, aí que mudou completamente o meu gosto sobre esse desenho, e eu quero contar mais sobre isso na próxima parte. Então bora lá! Parte final, a parte da finalização da peça.
Bom, quando eu juntei as duas partes, né, a parte da line art com a parte da pintura, primeiro que eu fiquei mais aliviado, né, porque eu decidi definitivamente que eu iria continuar com a line art e agora ela faz parte de todo o processo, mas também eu tava um pouco confuso de como é que eu ia fazer, porque agora eu tô com a line art e a pintura juntos, é algo que ficou uma bagunça, sabe? Eu juntei a pintura com a linha, eu não sabia direito o que fazer, mas eu tive uma grande ideia que era de pintar sobre tudo isso. Então foi uma das experiências pintando mais diferentes que eu já tive até hoje, porque eu incorporei aquela line art esquisita com uma pintura que ela tava bem feitinha. E esse contraste, sabe, da pintura ficar bem polida junto com essa line art bem suja, ficou tão maneiro. Então eu adotei essa prática aí e comecei a desenhar sobre tudo, sabe? Eu comecei a pintar em cima da line art e quando eu queria que a line art voltasse, eu desenhava em cima da pintura e eu fui fazendo isso de uma maneira bem orgânica. Eu tenho esse tato pra... Quando a peça tá muito caótica, eu consigo lidar bem nessas situações. E esse foi o caso, sabe, galera? Eu peguei toda essa bagunça aí e ainda consegui dar ordem a esse caos todo e ficou super maneiro. Foi uma peça que ela quase teve seu fim ali no meio, mas por eu abraçar essa minha vontade, por eu literalmente ouvir a minha voz interior que me pedia para eu continuar com essa line art, para eu fazer de uma maneira que fosse mais desorganizada mesmo, que é uma maneira que não se vê muito, né? É normal das pessoas fazerem um processo mais organizado, e por eu conseguir dar essa voz, né, ouvir o que eu tava querendo, eu consegui pegar tudo junto, fazer tudo do zero, assim, por assim dizer, né? Tipo, começar a partir de algo estranho, e eu comecei a gostar mais do processo, começou a ser muito mais divertido, e putz, isso daí pra mim falou muito, sabe? É algo, uma experiência daquelas que eu vou levar pro resto da minha vida. E o resultado final ficou assim, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi muito diferente fazer essa peça, ela definitivamente vai ser uma daquelas artes que vai ficar marcada comigo, e se você gostou desse vídeo aqui, deixa seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal que isso vai me ajudar bastante, galera, muito obrigado mesmo. A gente se vê na próxima, valeu, falou e fui!